Olá, galerinha do bem, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana e hoje vou gravar aula junto com a professora Jaqueline. Ela lá e eu aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline Braga, da Escola Laura Filgueiras, e estou de volta para a gente continuar falando de Química. O tema de hoje é ligações químicas. O que é isso, professora? Bom, ligação química é a união de átomos para a formação de moléculas. Se nós pensarmos na água, H2O, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, NaCl, ele faz parte das ligações químicas. Nós vamos estudar hoje três dessas ligações, três tipos: covalente, metálica e iônica. Resumindo, o que é ligação química, professora? É a união de átomos para a formação de moléculas, ó. Teoria do octeto. Bom, o nome já está falando, né? Alguma coisa relacionada ao número 8. O que acontece? Os gases nobres são os únicos elementos químicos que possuem 8 elétrons na sua camada mais externa. Lembra quando eu expliquei para vocês das camadas mais externas? Essa camada, ou seja, a última camada, ela também é chamada de camada de valência, né? E esses gases nobres, o que acontece? Por eles possuírem 8 elétrons na sua última camada, eles não precisam de ninguém para se ligar. Eles já têm estabilidade, ou seja, não é à toa que são nobres, né? Riquíssimos. Bom, então, como eu falei, eles possuem estabilidade, não precisa de ninguém para se ligar, né? Então, o que acontece? Todos os outros elementos químicos, eles precisam de outro composto, outro elemento químico para poder formar uma substância simples ou composta, né? Então, ele precisa de outro átomo para ele poder se ligar. E essas ligações químicas tornam o átomo mais estável. Quando ele torna esse átomo mais estável, ele consegue se manter por bilhões de anos, assim como a gente encontra substâncias aí nos ossos dos nossos queridos, lindos, maravilhosos dinossauros. Tudo bem? Então, olha só, não esqueçam, são os gases nobres, eles possuem 8 camadas, né? 8 elétrons na sua última camada, tá? Então ele já é estável, com exceção do hélio, tá? O hélio ele possui somente, mas aí depois eu explico para vocês. Ele possui somente 2 elétrons na sua última camada. O hélio é um gás nobre, mas ele tá bonito na fita também, tá bom? A professora Jaqueline, ela vai explicar as ligações iônicas e covalentes e depois eu volto para explicar a ligação metálica, heavy metal. Bora lá? Agora nós vamos falar um pouco sobre a ligação iônica ou eletrovalente. Bom, a ligação iônica, primeira coisa que vocês têm que saber, ela é uma ligação entre um metal e um ametal. A tendência é o metal doar o elétron para o ametal. Então, os metais estão lá no começo da tabela periódica, entre os grupos 1, 2 e 3. Eles vão perder elétron. Quando ele perde elétron, ele fica positivo, então ele vira um cátion. Professora, como assim? Quem perde fica positivo?
Sim, quem perde fica positivo, porque ele está perdendo uma carga negativa. Então, se você está perdendo uma dívida, você fica positivo. E o ametal, que está lá no finalzinho da tabela, lá no grupo 15, 16, 17, eles, que são ametais, vão receber esse elétron. Então, eles vão ficar negativos, porque estão recebendo uma carga negativa. Vamos ao nosso primeiro exemplo de ligação iônica, tudo bem? Considere os átomos neutros de sódio, aí tem aí, ó, Na, o número atômico dele é 11, e cloro, que é o número atômico dele é 17. Bom, o sódio, ele tem, na camada de valência, na última camada dele, ele tem um elétron. E o cloro, ele tem 7 elétrons. Segundo a regra que a professora Eliana ensinou, que ele tem que chegar no 8, quem que está mais próximo do 8? Não é o cloro, que tem 7? Então, o que vai acontecer? O sódio vai doar para o cloro um elétron, é óbvio. E aí, o que vai acontecer? O sódio que está doando um elétron fica positivo e o cloro que está recebendo um elétron fica negativo. Agora, vocês vão observar que os dois estão com 8 elétrons na última camada, então eles ficaram estáveis. Aconteceu uma transferência de elétron, o sódio virou um cátion e o cloro é um ânion, porque ele ficou negativo, ok? Vamos ao nosso segundo exemplo de ligação iônica, gente. Sabendo que os átomos de magnésio tem número atômico 12 e o cloro 17, estão neutros, faça a ligação química. Já coloquei para vocês a distribuição eletrônica dos dois elementos químicos. Magnésio tem 2 elétrons na última camada e o cloro tem 7. Tá? Então, aqui, ó, o magnésio tá aparecendo aí para vocês que ele tem 2, né? Ó, tem 2. Tá aí, ó. 1, 2. Ele vai doar um elétron para o cloro. Por que só um, professora? Porque o cloro precisa chegar em 8, não é isso? Ele tem 7, precisa de 1 para chegar em 8. Mas o magnésio ainda precisa doar mais um elétron. E aí, o que ele vai ter que fazer? Chama mais um cloro para a conversa. Chamou o próximo cloro, e aí esse outro elétron que estava sobrando para o magnésio, a gente doa para o próximo cloro. E agora, como eu escrevo a minha fórmula, professora? Eu não doei 2 elétrons? Ó o 2 aqui, ó. Se eu doei 2, ó, o 2 vem aqui em cima. Eu não precisei de um elétron em cada cloro? Aqui eu poderia colocar menos 1, tá, gente? Mas aí deixa só o menos. Se quiser colocar menos 1, também tá certo. Ô, professora, de onde veio esse 2 aqui embaixo? Esse 2 aqui embaixo é porque eu usei, ó, 1, 2 cloros. Professora, se eu tivesse usado 3 cloros, podia? Se eu tivesse 3 magnésios aqui e cada cloro pudesse receber só 1, eu poderia usar 3 cloros. Aí o 3 viria aqui embaixo, onde eu estou mostrando para vocês. Ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a ligação covalente. Essa ligação, ela vai acontecer entre 2 ametais, tá? Os ametais, eles estão naqueles últimos grupos da tabela periódica. No grupo 15, 16 e 17. Eles são grupos, ó, 15 tem 5 elétrons na última camada, 16, 6 elétrons, 17, 7 elétrons, tá? Gente, por incrível que pareça, são pouquíssimos, são basicamente 10 elementos químicos que tem ali, juntando todos, né? E o maior número de ligações que existe são as covalentes, graças a um elemento químico que é aquele que faz as maiores combinações que existem, que é o carbono, que
como ele faz combinações em cadeia, então ele propicia inúmeros tipos de combinações, tá? Então, a água, dióxido de carbono, monóxido de carbono e uma série de coisas que vocês vão descobrir ao longo do tempo acontece com ligações covalentes, ok? Então, ela não é uma troca, doação de elétrons, é um compartilhamento de elétrons, acontece entre dois ametais. Agora, nós vamos fazer o primeiro exemplo de ligação covalente, lembrando que é um compartilhamento de elétrons. Nós vamos fazer a ligação do oxigênio, aquele gásinho que a gente respira, ok? Bom, o número atômico do gás oxigênio é 8, então ele tem 2 elétrons na primeira camada, 6 na segunda camada. Então, eu vou pegar esses 6 elétrons e distribuir ao redor desse elemento químico. Distribuir no primeiro átomo, distribuir no segundo. Não tem, né, como eu doar, então eu vou compartilhar. Se vocês observarem, eu estou aqui, ó, compartilhando elétrons, ó. Se nós formos fazer agora a soma, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Cada elemento, eles compartilharam, cada átomo compartilhou 2 elétrons. Ok? Então, eu usei 2 átomos de oxigênio. Então, ficou O2, que é o oxigênio que nós respiramos. Então, se vocês voltarem para observar aqui a ligação covalente, eu só juntei. Quando eu for fazer a contagem, ó, eu vou fazer um risquinho do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele ficou estável. Vou fazer o risquinho de outra cor, ó, de verde do outro elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os dois elementos, os dois átomos de oxigênio estão estáveis. Ambos estão com 8 elétrons na última camada. Bem simples, viram? Agora, a gente vai fazer o segundo exemplo de ligação covalente. Aquele elemento que a gente mais usa, a água, né? Presente no nosso dia a dia. Faça a ligação química, estabilize o hidrogênio, número atômico 1, e o oxigênio, número atômico 8. Os elementos químicos possuem a quantidade de elétrons na camada de valência conforme imagens abaixo. Já coloquei para vocês, ó. O Hzinho tem um elétron só, que é o hidrogênio, e o oxigênio, eu já distribuí aí os 6 elétrons da última camada dele. Tudo bem? Bom, o hidrogênio, ele não vai conseguir chegar em 8, então ele é a exceção. Ele vai tentar chegar a 2 elétrons para ficar estável como o hélio, que só tem 2. O oxigênio precisa chegar em 8. Lembra da regra do octeto, tá? O hidrogênio é a exceção sempre, tá, gente? Ele é o diferentão. O que vai acontecer? Então, o hidrogênio, ele tem 1. Para chegar em 2, precisa de um só. Então, ele vai compartilhar um elétron. Beleza. Ó, hidrogênio já compartilhou 1. Fechou. Já se estabilizou, tá de boa. Só que o oxigênio, gente, ainda não. Se nós fizermos a contagem, ó, vou fazer de verde para vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu ruim, hein, gente? Só deu 7. E agora? O que a gente pode fazer? Chama outro hidrogênio para conversa. Chamamos outro hidrogênio. Agora a gente vai ter que estabilizar, hein? Como que a gente vai estabilizar? Ué, simplão, Sora. Juntou, ó, já era. 8. Pô, professora, mas e o hidrogênio? Vamos ver, ó. O hidrogênio precisava de 1. Conseguiu, ó. Estabilizou. Se a gente contar o oxigênio, já era. Nós temos aí, se vocês contarem quantas bolinhas verdes?
8. Então, o oxigênio estabilizou e o hidrogênio também. E assim nós temos a famosa água, que a gente só sabe fazer na fórmula e na química. E na vida real, galera, ninguém sabe fazer água, não. Preparados para a ligação metálica? Brincadeiras à parte, vamos falar dos metais agora, das ligações metálicas. Brincadeira, tá, gente? Só pra gente zoar um pouquinho aí. Bom, o que é a ligação metálica? É a ligação que mantém os átomos metálicos unidos. Os metais possuem uma elevada eletropositividade, acho que é por isso que eu tô assim, né? Tô brincando. E a tendência que um átomo tem de doar elétrons. E os metais, né, eles são especialistas em perder elétrons. Isso faz com que nós tenhamos uma teoria chamada de teoria do mar de elétrons ou teoria de nuvem de elétrons. O que significa isso? Significa que os elétrons nadam livremente aí no meio de um metal. Então, vamos imaginar assim, eu pego um pedaço de metal, dou um zoom gigantesco nele, como se eu estivesse colocando ele ali num microscópio daqueles bem top de linha, e eu consigo, e dando esse zoom nessa imagem que vocês estão vendo aí, eu consigo ver os íons positivos, né? Esse sinalzinho de mais aí são os íons positivos, e os elétrons nadando livremente aí neste metal, tá bom? E quais são as características desses metais, né? Por exemplo, porque os metais brilham, né? Porque os elétrons ficam livres, localizados totalmente na superfície dos objetos de metal e absorvem e irradiam a luz. Por isso, o objeto metálico, quando polido, apresenta um brilho característico. E por que os metais são dúcteis? Porque é a transformação em fios, né, para fazer o metal passar por furos minúsculos através de aquecimento. E a condução eles são bons condutores de calor, porque os elétrons, eles circulam, pode observar aí nesse desenho que os elétrons, eles circulam livremente por esse metal. E a maleabilidade, né, que é a capacidade de moldar os metais em lâminas finas, por martelar, como a gente está vendo aí nesse modelo, né, um metal aquecido, passar por cilindros, né, e muitas outras características que os metais têm aí. Eu vou mostrar alguns exemplos de ligas metálicas para vocês. Nós temos aqui alguns exemplos de ligas metálicas. Alguns metais que a gente pode ver no nosso dia a dia, né? E vamos lá. O aço é o ferro e o carbono. O aço inox, o ferro, o carbono, o níquel e o cromo. O bronze é o cobre e o estanho. Latão, o cobre e o zinco. O ouro 18 quilates é o ouro e o cobre. O ouro branco, o ouro, a platina, o paládio ou o níquel, né? Então, essas são as principais ligas metálicas que nós conhecemos, que nós vemos muito no nosso dia a dia. Agora com você, chegamos ao final de mais uma aula de química. Não é tão difícil assim, eu sei que você consegue, tem que treinar, tem que estudar, tem que fazer bastante exercício, que você vai se dar bem na vida, tá bom? Não esqueçam de realizar os exercícios das atividades 43 e 44.
Tchau, tchau, Bob. Ó o Bob lá atrás. Ficou quietinho o Bob hoje. Tchau, Jaqueline. Até a próxima aula. Galera, por aqui eu me despeço. Muito obrigada. Química não é difícil, é treino. Então, bora estudar. Até mais.